Olá, como vai? Seja bem-vindo a mais um A História da Foto. Hoje nós recebemos aqui o professor Bruno da Silva Antunes de Cerqueira. Ele, junto com a professora Maria de Fátima Argon, é autor de um livro, um extenso livro, um trabalho de fôlego sobre a autobiografia da Princesa Isabel. Alegrias e Tristezas, trabalho que a Princesa Isabel, então, é livro em que ela relata, faz um apanhado de sua vida no Brasil. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, amigo Gilberto, e parabéns aí pelo seu programa. A foto, então, que a gente tem é a família imperial reunida em maio de 1889, meses antes, então, da proclamação da República e eles irem embora do Brasil. Comente pra gente essa foto, quais são as pessoas que aparecem nessa foto, professor? O senhor que é um entendido em Princesa Isabel, em monarquia no Brasil, um profundo estudioso desse assunto. Tá certo. Bom, então ali a gente tem no Palácio de Dona Isabel, em Petrópolis, que está lá até hoje, né? Hoje em dia cedia. Ele era chamado no Império Palácio da Princesa, para se contrapor ao Palácio Imperial em si, que é o Museu Imperial que a gente visita, não é? Os turistas visitam, aquela coisa toda. Então o palácio dela é em frente aonde hoje é a Catedral, a Via Matriz de Petrópolis, São Pedro de Alcântara, e Dona Isabel do Brasil, que é a Princesa Isabel, como é conhecida, está com o pai. Ela era a filha única e sucessora, porque todos os irmãos dela tinham morrido, e a sucessora de Dom Pedro II. Então nessa foto, que tem dois momentos, um que não está mostrado aí, que eles estão com os chapéus, né? Ali eles estão sem, né? Mas tem a outra pose, na mesma hora, no mesmo momento, que Dom Gastão, Dom Pedro Augusto, Dom Pedro II estão com o chapéu. Então, nessa foto, a gente vê Otto Hess, que é um germânico migrante para Petrópolis, como dezenas, centenas, não é, de imigrantes germânicos que colonizaram, fizeram Petrópolis, a mando do próprio Dom Pedro II, né? E a gente vê essa intimidade extremada entre pai e filha. De fato, Dom Pedro II e Dona Isabel, eles tinham um amor incomensurável um pelo outro. Eles tinham se diria em francês, taquinerie, eles implicavam muito um com o outro. Dom Pedro II tinha uma disputa grande com o genro, né, que é o Dom Gastão, Conde de, por causa da filha, justamente. Mas aí a gente vê a família que sobrou do Brasil. O resto, todo mundo já tinha morrido, ou então as irmãs dele que viviam na Europa. Então estava o Dom Pedro II, Dona Isabel, à direita dele, agarrada ao pai, né, no braço. Dona Teresa Cristina sentada, imperatriz, idosa, né, tinha deficiência física, tinha dificuldade de locomoção. Dom Pedro Augusto está do lado de Dom Pedro II, é o neto mais velho do imperador, filho de Dona Leopoldina Teresa, que já tinha morrido há muito tempo nessa imagem aí. Ela morreu em 1871 em Viena. Dona Isabel estava junto da irmã quando morreu. Dom Gastão, que é o Conde de, né, em francês, ele é nascido príncipe de Bourbon-Orleans, Conde de, é o título de realeza dele dentro da realeza francesa, né? E os três filhos de Dona Isabel e Dom Gastão, que são o Dom Pedro de Alcântara, o Dom Luís e o Dom Antônio. Dona Isabel demorou muito a gestar e a manter a gestação e ter esses bebês, né? Então, era a paixão da vida dela, junto com o pai dela e o marido dela, que, aliás, ela era extremamente apaixonada. Ela era uma mulher muito apaixonada pelas pessoas, pela vida, pela igreja, por Deus, né, antes de tudo. E então, nessa foto, está a família em maio de 89, quer dizer, um ano após o maio de 88, que é a Lei Áurea. A lei que estava vindo muito tardiamente, mas estava redimindo o Brasil do passado escravista, não é? E aí eles estão numa aparente normalidade em Petrópolis, que de fato era. Caminhava-se para as bodas de prata do casal, Dona Isabel e Dom Gastão, que vai ser em outubro. E ele, Dom Gastão, ia para uma viagem ao norte, como se chamava,
que hoje é o Nordeste e o Norte, hoje as duas coisas. Ele foi visitar tudo quanto era capital do Nordeste e do Norte para planejar esse terceiro reinado, não é que não chegou, para planejar as obras de infraestrutura do terceiro reinado e da ascensão dela ao trono. Dom Pedro II ou morreria ou abdicaria, ou uma coisa ou outra. Em 1890 seria o jubileu de ouro de Dom Pedro II. Professor, essa foto aí então é de maio, mês 5, a proclamação no mês 11, 6 meses antes da proclamação da República. A família imperial, ela se vai do Brasil quando? Após a proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II está em Petrópolis com a Imperatriz e Dona Isabel está no Rio. E há o golpe, né? Ninguém imaginava o desfecho daquilo. Nem eles, nem os autores desse golpe. Ninguém tinha havia muito medo, muito receio de um contragolpe, né, que esmagasse aquilo ali. Se a Marinha de fato tivesse atuado, teria tido um banho de sangue no Rio de Janeiro. Então é por imposição de Dom Pedro II que se proíbe a atuação, não é, da Marinha contra o Exército ou daqueles dentro do Exército que não eram leais ao Deodoro, e sim leais a ele, Dom Pedro. A coroa. E aí, em 15 de novembro, há um golpe que Dona Isabel é avisada antes dele. Ela é avisada no Paço Isabel em Laranjeiras, residência oficial dela do Rio, por fiéis, né? pelos militares e civis fiéis. Dizem, tem uma rebelião, o tal regimento estão em rebelião. Campo de Santana? No Campo Santana, que hoje até hoje a gente dá o nome colonial, né? Porque o nome Praça da República não pegou, as pessoas não chamam. É ali que aconteceu tudo. O Deodoro morava ali, onde é a famosa casa do Deodoro também, e tinha um quartel-general. E aí o primeiro-ministro, que é o Visconde de Ouro Preto, né, o presidente do conselho, primeiro-ministro dessa forma designativa, ele reage, ele vai reagir, ele não vai admitir a ingerência militar na vida civil, na vida do Império. Só que ele começa a ver que ele está sendo traído, né? Então o Floriano Peixoto é o ajudante-general de ordens, e ele vê que Floriano não obedece, ele vê que tem uns traíras, como a gente diria popularmente hoje em dia. E aí ele manda telegrama para o imperador, manda dois, né? Um é famoso, onde ele inicia a narrativa do golpe, e o outro é ele se demissionando. Por quê? Porque vê que não tem nenhuma condição de manter o governo inteiro. E, de fato, o golpe é para depô-lo. É para depor o Ouro Preto, não para proclamar a república nenhuma. O golpe é do Deodoro, que tem uma coragem que não tem, porque nunca se apresentou para a família, não tinha essa coragem. Então não tem proclamação. Tudo que a gente lê é historiográfico, né? Quer dizer, da escrita da história, mas não foi histórico, não ocorreu aquilo. Não ocorreu uma proclamação. Não ocorreu porque o proclamador, ele não foi aos proclamados, fosse o povaréu, fosse a família imperial. Então nada disso aconteceu. Em 15 de novembro para 16, na madrugada, é que começa todos os disse-me-disse, né? Não se sabe como a família vai reagir. E eles são, no dia 16, considerados prisioneiros domiciliares, quando todos se reúnem, né, dentro do Paço da cidade, que é a outra imagem, né, que a gente vai ver, que é o Paço onde a gente chama hoje de Praça 15, leva o nome do dia, 15 de novembro. E da madrugada de 16 para 17, eles recebem, na madrugada de fato, o ultimato mandando embora do Brasil antes de raiar o sol. Por quê? Porque nessas horas, entre a manhã do 15 e a madrugada do 17, houve várias manifestações do povo, não é? Que tentava chegar ao palácio para ver o que estava acontecendo e entender. E quando sabia que a família estava presa, queria reagir, sobretudo justamente às pessoas negras. Demonstrar uma solidariedade à família imperial. Exatamente. Então aconteceram mortes, aconteceram coisas nessas horas todas que não são narradas, né? As pessoas dizem, ninguém morreu, mas isso não é verdade. Foi pacífico. Foi pacífico. Isso não é verdade. É que a República, ela de fato se instaurou por golpe militar e ela foi uma ditadura militar. Então, quem foi contra morreu, não ficou para contar a história, né? E aí eu conto no livro Alegria e Tristeza, eu pego de diversas fontes, tanto historiadores, né, que puderam escrever numa ocasião ou escreveram um pouco depois, que foram cronistas do tempo, mas também personagens que foram esquecidos, né? Você tem o Barão de Batovi, por exemplo, você tem o Barão de Cerro Azul, são homens e mulheres, homens, né? Claro que nessa época o cenário político era
predominantemente masculino. Mas eles foram mortos por causa disso, o almirante Saldanha da Gama e tanta gente que a gente ouve falar, mas a gente não sabe como que isso ocorreu. E aí, em maio de 89, a família imperial, não é, Dom Pedro II, estava assim doente e tal. Mas não estava totalmente débil das faculdades mentais, como se dizia também. Só que a República ela poderia chegar via eleitoral, democrática, mas isso demoraria. E então, conspiradores, né, se fosse do positivismo, fosse do republicanismo histórico e tal, queriam acabar com a monarquia, sobretudo não permitir o terceiro reinado, o reinado isabelino, para que ela não se solidificasse ainda mais no coração e nas mentes do povo, né? E isso ocorreu. Porque também, se não fosse isso, é o que a gente fala no livro, era muito difícil haver a proclamação da República, né? Porque a República não tinha lastro popular igual à monarquia, né? A população do Brasil, se você, inclusive a gente estava comentando antes aqui, Machado de Assis, Lima Barreto, se você voltar nos clássicos da literatura, você vai ver que o povo brasileiro nutria grande amor e até veneração pela família imperial. Você não tinha como tirar essa gente e colocar políticos comuns para serem admirados e amados. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, a República não ocorreria em 89, 90, 95, 1900. Agora, muitos de nós, cientistas sociais, historiadores, acreditamos que ela chegaria. A própria Dona Isabel e os contemporâneos achavam, pelas vias democráticas, o Partido Republicano vai tomar assentos na Câmara e no Senado e vai conseguir fazer essa alteração. Mas isso demoraria. Sistema de governo. Mas a saída deles, em definitivo, do Brasil... 17 de novembro de 89, aí eles são embarcados na canhoneira Parnaíba e de lá era para o Alagoas, né? O famoso Alagoas, que era um navio grande para o tempo, muito importante, e com abastecimento, né, de alimentos e tal. Só que tinha um problema, Dona Teresa, como eu comentei, ela era deficiente. Dom Pedro II já estava de locomoção, uma perna. Dom Pedro II estava idoso, ela era alto, era aquela... Ele e Dom Gastão, vocês estão vendo, tinha quase 2 metros de altura. Então, Dom Pedro II também idoso. Então, o medo que havia nos militares que estavam praticando aquela ignomínia do ponto de vista da família imperial e dos fiéis a eles era muito grande, porque se Dom Pedro caísse, ou Dona Teresa caísse no mar, naquela travessia, né, de navio um para o outro, ele sobe escada e faz não sei o quê, morreria, né, um ou outro. E aí a pessoa que também tivesse dado aso a isso tinha que se tacar junto, né? Porque não seria linchado se voltasse para o Rio de Janeiro, tendo matado, né, um dos dois, ou os dois imperantes. Então, foi tudo terrível, né? Agora, para os mais novos, não, era tudo fácil. Dona Isabel, ela subiu lepe de fagueira essas escadas aí, os filhos também, depois. Os filhos são enviados depois, né? Na confusão toda, ela manda André Rebouças tirar os meninos do Rio, levar para Petrópolis e ficar lá. Depois ela fica desesperada, achando que podiam matar os filhos. Aí ele consegue trazer de volta os meninos e colocar no navio, junto com o embaixador da Áustria, né? É até quando tem uma cena pungente que ela, chorando, diz para o embaixador da Áustria para ele não pensar mal do Brasil, porque aquilo não estava sendo feito pelo país, e sim por um pingo de gente. E ela diz, é um momento de loucura que se abate sobre o Brasil. Dom Pedro II também diz isso. Ele diz para os militares que vão acordar 4 horas da manhã, família, 3 horas da manhã, ele diz, os senhores são os loucos, eu não vou embarcar essa hora e tal, ele fala. E, no entanto, eles embarcam. Dom Pedro II decide que a família vai embarcar, tratada como escória, né? Porque, de fato, iria ter um banho de sangue, né? Tanto que eu narro isso em Alegria e Tristeza, uma espécie de cronologia até com minutos, né? Quando eles são embarcados é de madrugada. As forças fiéis a eles, que estavam em Niterói, província do Rio, capital, chegam 7, 8 horas da manhã. Já não tem mais a família que estava presa no passo. Então ia ser tiroteio, já tinha tiroteio. Eu narro a Baronesa de Muritiba contando, né? Por quê? Porque os imperiais marinheiros, que na sua maioria eram negros, desembarcaram tentando salvar a família, mas aí tem troca de tiro o tempo inteiro. Então não se sabe quem morreu, é um fumaceiro, né? E foi assim que aconteceu, né? A família ficou presa. E era o único jeito, de fato, deles conseguirem isso, né? E em 17 de novembro, aí sim, eles vão do Parnaíba. Depois serão colocados para Alagoas, e aí eles não sabem, nenhum deles, mas eles nunca mais veriam o Brasil.
Dona Isabel não acreditava. Ela acreditava, por exemplo, que acontecesse isso, mesmo não sendo a vontade da população. Mas ela não pensava, nem Dom Pedro, que a eles não seria permitido voltar. Eles acreditavam que eles voltariam ao Brasil. Eles tinham certeza, independentemente da restauração do trono, eles tinham certeza que deixariam eles voltarem. Mas isso nunca aconteceu. Nós estivemos aqui então com o professor Bruno da Silva Antunes, que nos deu uma verdadeira aula, comentando uma foto em que a família imperial brasileira aparece reunida em maio de 1889, 6 meses antes então de abandonarem o Brasil, de serem postos para fora do Brasil. Queríamos agradecer a presença do professor Bruno e já deixá-lo convidado para uma próxima oportunidade para tratar desse assunto tão rico para a nossa história. Agradecemos a sua participação, a sua audiência e o aguardamos para uma próxima oportunidade.